Como é que é, malta? Que eu vou para cá avisa mais um vídeo. Neste vídeo vamos ver as respostas e os gráficos e tudo ao inquérito de feedback da nossa primeira versão do nosso primeiro jogo. Portanto, vamos aqui ao meu site. Eu não me lembro se no último vídeo falei ou não, mas eu criei aqui um site que era para a malta testar o jogo. Atualmente só dá para aceitar por convite meu. Mas possível não, tenta registar-se e ver se isto aqui tiver muita aderência. Pode ser que eu abra isto aqui a mais gente, para mais gente experimentar o meu jogo. E também esse é o objetivo desta série de Game Dev. Portanto, aqui em jogos, o único jogo que ainda está disponível é este, Sons of Hope. O nome ainda temporário, não está decidido, vamos ver o que é que a malta acha. Teve 5 avaliações, 5 pessoas que responderam ao inquérito, 3 estrelas. Pá, para primeiro, não é mau, não é incrível, mas também não é mau. E vamos lá ver aqui os resultados. A primeira pergunta era se o jogo agora, a partir de agora, devia ser produzido no Unity, manter-se no Unity, ou passar para a Unreal Engine. 4 pessoas para a Unreal Engine, uma tanto faz, portanto, a partir de agora vamos trabalhar na Unreal Engine, um motor de jogo que eu nunca experimentei na minha vida, não sei mexer em nada, e acho que no tópico deste desafio, desta série, eu acho que vai ser interessante também aprender Unreal Engine, porque também é uma game engine que eu gostava muito de saber mexer. Depois daqui das funções tem a ver tipo chatear pessoal para cada uma das funções, se é level designer, se é music designer, se é programador de inteligência artificial e pronto. E eu aqui estava a dizer se criava assim um inquéritozinho no site ou se criava Discord. Grande parte, ou tanto faz, ou Discord, portanto eu se calhar vou também criar um canal Discord para quem quiser lá meter as suas ideias e quiser ajudar na produção. E depois aqui as ideias. E depois eu queria fazer aqui um pequeno desafio que era, imagina, a ideia mais votada vai ser a que vai entrar na próxima iteração do jogo. Portanto, o que é que eu tinha aqui? Cada wave ter tempo e por cada dano sofrido esse tempo diminuía. Ok. Este aqui acho que não resulta tão bem porque esta primeira versão o nível era só de waves. Mas o jogo eu não quero que vá ser assim, acho que quero que o jogo seja mais complexo, com mais níveis diferentes, mais diversidade. E estas cenas da Wave pode ser um nível desses todos, mas eu acho que continuar a bater na tecla do Wave acho que não é muito interessante. Como caso não leves dano, ok, isto aqui também é interessante. Ser possível regenerar a vida, assim umas potions ou uma cena assim qualquer, ok. E o mais ajustado, criar o ferreiro para melhorar as armas, onde houvesse uma espécie de aposta, onde as armas podem melhorar ou piorar ou partir. Ok, o ferreiro barra o mercador ou uma cena assim, é uma cena que eu queria criar agora. E esta cena aqui da aposta, imagina, podes ter um apoio normal ou podes ter a aposta em que isto aqui pudesse ser possível. É fixe. Portanto, essa vai ser a feature que vai ser acrescentada na próxima iteração, com todas as melhorias que eu achar necessárias, e também vou pôr isto porque foi o pedido. E depois, como pode dizer, passa aquilo, fizer sentido fica, se não fizer sentido vamos fazer uma votação nova e vamos criar mais cenas, que eu também quero que a malta interaja com o jogo. Depois, agora em Game Designer, aqui eu discuti o nome, grande parte de Sons of Hope, que é o nome que eu dei primariamente e que a malta pelos vistos curtiu. Também tinha aqui Divine Descendants ou Powerful. Mas pronto, Sons of Hope será. Os controlos, grande parte a malta acha que está top e também são controles básicos, também era estranho não tiver. Tirando o olhar que está para mudar, mas eu acredito que isto aqui a malta diga isto mais por causa da sensibilidade. A sensibilidade não estava naquele ponto e acho que é mais por causa disso. Tudo o resto está top. Isto aqui eu acredito que a malta tenha experimentado no teclado, embora também seja possível experimentar no controle, como eu já tinha falado. Display. O que achas que devia adicionar? Barra de magia. Ok. Isto aqui vai ter
vai ter poderes especiais e uma barra de magia, se calhar podia ser. A pontuação, pá, não. Porque isto aqui, como vai ser uma espécie de RPG, a pontuação seria a experiência e tudo, e se calhar isto ficava melhor no menu em vez de na UI. Eu acho que a pontuação não ficava bem na UI. Ícones para saber qual personagem mudamos a seguir. Ok, porque neste momento só temos duas personagens, mas a minha ideia é ter pelo menos umas 5. Vidas das outras personagens. Pá, eu honestamente eu não punha. Há muitos jogos que não têm vidas de outras personagens. Eu não percebo se outras personagens aqui a malta diz de personagens tipo dos aliados, se mesmo dos inimigos. Porque dos inimigos, pá, eu acho que não, ficava muita informação no ecrã. Pá, isso aí não é bom. E das outras personagens, os aliados, pá, podia ser mostrar quantos monstros faltam para acabar a ronda. Isto aqui, mais uma vez, isto tem aqui a ver com as waves. Eu acho que não será assim muito importante. Eu até acho que a cena do mistério até fica melhor. Porque assim a malta já está tipo, a ficar relaxada e se não tiver lá nada, está a dar tudo até ao fim. Portanto, eu acho que é fixe. Ou uma mira. A mira também vai ser um caso a ser estudado. Eu não curti muito da gimmick da personagem em terceira pessoa, mas isso já lá vamos. Estética das personagens. Pronto, aqui temos o nível da velocidade, da vida, distância de ataque. Isto aqui, distância de ataque, é tipo cada personagem tem assim uma bola. Isto é tudo em inteligência artificial. Tem assim uma bola deste raio que está aqui, e a partir deste raio vai começar a mandar nos inimigos, e a detecção é a partir do momento que começam-te a seguir e correr atrás de ti. Tipo de ataque, toda a gente curtiu. Isto aqui também, pronto. Eram apenas 2, também não havia assim muito. Agora, aqui é que vamos ver. Isto aqui estamos, velocidade, na personagem de terceira pessoa. Ela tem que ser mais rápida que a primeira pessoa, porque a primeira pessoa é um shooter, é uma personagem de ataque à distância, não precisa de velocidade. E o zombie tem que ser lento, o esqueleto, eu acho que se calhar está rápido demais, mas vamos ver o que é que a malta acha. E o golem, pá, por ser uma personagem boa da OP, a lentidão se calhar era uma cena para tentar equilibrar. Portanto, terceira pessoa, pá, malta, grande parte quer que mantenha. Aumentar eu acho que não faz sentido. O zombie ou aumenta ou mantém. Eu posso aumentar para metade, para 5. Isto aqui também foi valores que de base do Unity. Eu por acaso não sei, como agora vou começar a trabalhar na Unreal, se é muito diferente ou não. Os esqueletos, eles querem que altere. Mas empatou para diminuir para aumentar. Porque aumentar para a personagem em primeira pessoa eu acho que é muito. E diminuir, pá, mesmo a velocidade do zombie também para 5. Também se calhar não era mal jogado. Porque é a tal cena, também é uma personagem de longo alcance, já não precisa de tanta velocidade. E eu até acho que o esqueleto está demasiado OP. Eu tenho que criar aquela cena que normalmente os shooters fazem em inteligência artificial, que é faz assim um cone e depois a mandas para uma zona aleatória do cone, que é para não te acertar sempre. Porque pá, consegue ser frustrante se estás com uma personagem shooter em inteligência artificial e ele todos os tiros acerta-te. Eu tenho que criar essa cena para falhar. E o Golem, pá, o Golem por acaso até está bom. Eu não mexia. Vida. O Golem é o mais forte, mas se calhar eu punha mais. O que é que a malta acha? Grande parte para manter. Terceira pessoa mantém ou diminui. Diminuir eu acho que não faz sentido. Tem que ter mais vida. É uma personagem mais melee. Tem que ter mais vida que uma personagem de longo alcance. Isso aí tem que ser. Aqui a malta tanto faz. O zombie a malta curtiu. O esqueleto diminui um bocadinho.
Mas já tem muito pouca vida. Não, eu vou manter. E aqui aumenta. Eu se calhar aumentava o Golem. Se calhar mesmo para 150. Eu acho que era top. A distância de ataque. Isto aqui é que é tipo... É um bocado complicado. Isto aqui só mesmo experimentando o jogo para saber como é que isso funciona. Isto vai ser um vídeo grande. Ainda vamos... Nem um quinto. Distância de ataque. Pá, este aqui tem que estar top. O esqueleto. Mantém. O zombie. Pá, porque isto aqui é difícil. O zombie eu posso aumentar. A cena é que o zombie, para isto ficar minimamente realista, tinha que ser a uma distância em que ele de facto batesse na personagem. Porque ele, como sendo uma personagem de ataque corpo a corpo, por isso é que esta distância aqui minúscula. Porque ele ataca com o braço, ele só esticando o braço, pá, só aumenta 70 cm, fazendo com que isto aqui fosse tipo ao metro. É pá, mas pronto, ok. Mas ok. A distância de perseguição, isto aqui é que posso aumentar de livre vontade. O zombie, malta quer que aumente. Como é que ele está? Pá, pois. Eu aumentava, já. Eu aumentava. Nem sei porque é que o esqueleto está maior que ele. Honestamente. A de ataque é normal, percebe-se. Eu vou pôr para aumentar também para 15. E o golem está top. E o esqueleto também mata curtiu. Barra de stamina. Isto aqui, pronto, isto aqui foi uma ideia que eu tirei tipo de Breath of the Wild, isso tudo. Que toda a gente, que o Link tem uma barra de stamina. Isto aqui como é um... Pá, a minha ideia também seria pôr, mas não sei se vai dar, um RPG de longo de mundo aberto, um action RPG de mundo aberto, e aí sim fazia sentido a barra de stamina. Não havendo, se cá não faz. Porque é isso, Genshin Impact, Legend of Zelda, são tudo action RPGs de mundo aberto. Se isto aqui não vai ter mundo aberto, se cá isto aqui não faz muito sentido. Mas vamos pôr aqui. Voar ou pairar, isto aqui devia ser, mas não em todas as personagens, e devia ser uma cena, uma feature mesmo de uma personagem só, pá, para criar uma gimmick bacana em cada personagem. Que isto podia ser interessante tipo em puzzles. Podia ser muito interessante em puzzles. Achaste troca de personagem? Bom, em algumas pessoas excelente. Pá, tinha muitos bugs, mas eu acho que no geral está uma ideia bacana e estava bem conseguida. Tirando os bugs todos, e isso aí é que vai ser chato para como caraças de corrigir, mas eu acho que estava bacana. Algo melhor na personagem em terceira pessoa. Muita gente acha acessibilidade, normal. Eu preciso de criar assim um regulador de acessibilidade. Mais muitos bugs, pronto, isso aí tem que resolver. Limites muito elevados, porque é quando tipo olhas para cima e muito baixo, mas isto aqui é relativo. E a distância, achava que estava muito longe, será isso? Será? Deve ser. Ok, isto aqui tem menos, é sensibilidade, pronto, é a mesma cena. Muitos bugs, normal, limites muito baixos. Ok. Ok, percebe-se. O ataque nas escadas parecia um pouco bugado. Pá, yeah, as escadas é uma cena que eu tive a bater muito nessa tecla e mesmo assim não ficou incrível. Que eu ainda não percebi bem como é que se trabalha com escadas, como é que uma personagem sobe escadas facilmente. Isso é algo que eu ainda tenho que ir pesquisar e bem, porque senão eu não posso pôr escadas nos jogos, nos níveis. Pá, porque é uma cena, ou meto uma rampa com uma textura de escadas por cima e ele só tipo desliza pelas escadas, ou eu não sei como é que eu faço mesmo uma personagem subir de grau, de grau, de grau, de grau. E o movimento da câmera está bem sensível. Pronto. Ataques. Tens alguma sugestão para um estilo de luta? Magia de terceira pessoa. Isto basicamente já é a do personagem de terceira pessoa que disparava bolas de fogo. Portanto era uma cena de... Era já é uma personagem de magia. Corpo a corpo.
Ok, uma personagem que lutasse sem espadas mesmo ao soco. Pode ser. Pode ser. Friendly Fire. Grande. Eu acho que isto está mal, por acaso, mas agora vou manter. Eu acho que a malta achava que nos inimigos sim, nas personagens não, mas eu devo ter configurado isto mal, por acaso eu lembro de ver isto. E eu se calhar vou manter. Não. Epá, eu para mim ou nem tudo ou não era nada. Portanto eu se calhar não vou pôr. Mas isto aqui se calhar vai ser uma pergunta, vai ser recorrente. É sem Friendly Fire, ok. Dano crítico, sim. Mas isto vamos ter que criar stats nas personagens. Que isto aqui já se vai ser assim uma espécie de RPG. Tem que ter estatísticas de personagens. Portanto, já. Yeah. Superpoderes, invisibilidade. Eu por acaso já tive algumas ideias com isto. Mas não é fácil de incorporar, não. Pronto, ataques especiais de Assassin's Creed. Pronto, basicamente isto aqui é vais experimentando e vais vendo. Este aqui, pronto, se calhar isto aqui é mesmo a dizer porque faz uma série Assassin's Creed como tens feito todos os jogos e vai roubando ideias de lá. Roubando não, inspirando. É mais assim. Ataques da personagem de terceira pessoa. Mecânica no geral. Precisa de ajustes, mais ou menos. Ok. Aquilo ali tinha uns bugs, principalmente nos combos. Um excelente, precisa de ajustes, mais ou menos. Os combos, já. Os combos não respondiam completamente bem. E havia assim uma espécie de teletransporte no terceiro combo que eu não consegui corrigir, a não ser que eu editasse mesmo a animação de raiz. Pá, e eu não tenho os conhecimentos ainda para isso. Precisava de bater muito nessa tecla e era algo que honestamente não apeteceu. 3 ataques, ok. Pá, ok. Ele fazia dano de 8 a 15. Mantém. Baixa o máximo. Aumenta ao máximo, pronto. Então mantém. 8 a 15. Isto ficava de 12 a 15. Isto depois aqui também então, vai ser acrescentado aqui depois o crítico. A estes intervalos. Mais uma chance de crítico. Grande parte mantém ou baixa o mínimo. Não, eu acho que este aqui está fixe para manter. De 15 a 20 mantém ou aumenta o dano máximo? Não, já aumentaste os dois, acho que assim está top. A movimentação das espadas está muito aleatória, não é aleatório, isto aqui é os combos, mas não está incrível, não senhor. Ok, isto aqui era fixe. O ataque físico mirar sempre um oponente, porque imagina, acho que agora o que fazia era tipo, clicavas. Por acaso acho que tentei ajustar isto, não me lembro se estava assim ou não. Se tu matas o inimigo da frente e depois aparece-te a um lado, tu automaticamente, quando estás no combo, viras-te logo para ele, não tens de estar tu a arrastar a câmera para te virar para ele. Mas eu vou por aqui. Melhorar dano depois depende do ataque e não da arma. Ok, aqui lá está. Tem a ver com os stats. E cada arma aumentava os stats. E assim, se calhar os intervalos seriam diferentes, se calhar uma arma aumentava o dano do terceiro ataque, o máximo do terceiro ataque, e outra arma aumentava o do segundo, outra do primeiro, e assim por diante. Mudar a direção durante o ataque. Isto, eu acho que é a mesma cena do que isto. Só que dizer que tanto nisto quanto na AI, mas ok, acho que é a mesma cena. Mecânica no geral, excelente, precisa de ajustes mais ou menos. Ok. De 5 a 10 está, mantém. Por acaso também acho que está fixe. Aumenta o dano máximo, podia ser, aumenta os dois, ok. Mas aumentar os dois, pá, porque tem que ficar sempre menor do que o melee com o da espada de terceira pessoa. Pá, porque senão fica demasiado OP. E eu não quero ter este personagem demasiado OP. Ok, aqui está a cena. Mudar o estilo de câmara. Manter-se. Pá, isto aqui é o mesmo estilo de Genshin Impact, que é tipo. Que é um jogo que eu jogo muito, portanto é que eu estou-me a basear muito nesse jogo. A personagem ser em terceira pessoa, mas ser assim em 3 quartos.
pá, é como muitos shooters também já são hoje, não é tudo em terceira pessoa, alguns também são assim em terceiros quartos, em três quartos, over the shoulder, ou como é que se diz, pá, e acho que era top. O tempo de recarga está adequado, muito longo ou está adequado. O tempo de recarga, aquilo não dava sempre para clicar, eu agora não me lembro de quanto é que era. Mas grande parte achava que estava ou muito longo, mas eu se calhar vou por aqui rever tempo de recarga. Porque lá está, se fosse tipo sempre a clicar e a disparar, ficava demasiado OP. Portanto, isto aqui vai ter sempre que equilibrar. Já que são só duas personagens, equilibrar as duas personagens. Se forem 5, lá mais difícil vai ser. A mira, falta a mira. A precisão está difícil de controlar. Porque aquilo basicamente ele não mirava para o centro do ecrã. Ele mirava para a frente da mão e como a câmera estava aqui, a mão apontava sempre mais para baixo. E aí está que, vamos ter que rever isso. Se está a mira do shooter, mudar a direção sempre que ataque. Pronto, é a mesma cena. Na defesa, o que achaste da mecânica no geral? Precisa de ajustes ou mais ou menos? Ok. Ao defender a personagem qualquer? Ok, aqui a personagem defendia 100% do dano. Muitas das pessoas dizem que sim, ou então 75%. Eu se calhar mudava para 75%, porque eu também queria ter aquele dash. Muitos jogos também têm, é o defender e depois é o dash. E se calhar o dash que já faz um de 100%, porque desvia-se mesmo do ataque, e a defesa aumentava para 75%. Porque se calhar o dash já é mais inconstante, já é mais difícil de controlar. Ou então não. Ou então se calhar tirava a defesa e punha o dash. Por acaso isto aí não sei. Isto é uma pergunta que eu vou ter que fazer até se calhar na próxima interação. Depois, devia dar para entrar no modo defesa no meio de um ataque combo? Sim, não. Devia sim senhora, e acho que não sei se está a dar ou não. Mas interrompeu o combo completamente. Pois é, sim, não. Interrompeu o combo de animação, mas se calhar um contador de combos. Eu se calhar não pus aqui, mas se calhar como contador de combos, se calhar também vou por aqui como display combos. Contador de combos. Que dava mais XP e cenas assim, não há nenhum bug, ok, top. A morte, após a morte do personagem ele permanece no chão, os inimigos não, o que achas? Desaparecer as personagens, sim, e ficam os inimigos. Eu acho que ficam os inimigos não, por uma simples razão. Há muitos inimigos e vai puxar bué graficamente e bué da memória se eles ficarem lá na mesma. Por isso é que eu puxo só os personagens, porque são só duas personagens, ficam lá no chão estendidas, não vai assim puxar muito. Enquanto se for os inimigos, se calhar vai. Portanto, eu vou manter como está. Eu acho que é o que faz mais sentido. O zombie estava a arrastar o corpo do personagem PP depois de ela morrer. Isto, por acaso, muita gente reclamou-me disto. E eu não sei porque é que isto acontecia. Basicamente, tipo, o zombie estava assim a atacar a personagem, ela morria, ficava estendida no chão, e ele sempre que o zombie andava, ela estava a arrastar-se por trás dele e eu não percebi como. Aquilo tipo, as meshs uniram-se de alguma forma, eu não percebi. E já vamos a meio. Boa. Nível de waves. Isto aqui, pronto, nível designer, porque pronto, foi este nível. Relativamente a jogos em ação, ok. Um wave no meio dos tantos níveis faz sentido, também achava que sim. Não é um principal tipo de. Não é o principal género do jogo, mas faz sentido ter assim um nívelzinho, um ou outro, como este. Ok, top. Depois, 5 zombies já esqueletos a golems, tudo mantém. Aumentava 5% no fim de cada wave. Aumenta, mantém ou diminui. Eram poucos inimigos, 5 zombies são tipo bué da fácil de derrotar, ainda por cima com duas personagens. Eu acho que mantinha. Eu não aumentava nem diminuía. Não dá. Aqui aumenta os zombies, mantém os esqueletos. Mas é isto, este aqui se calhar não faz sentido tirar notas, porque se vamos, porque agora só temos 3 inimigos. Eu gostava de ter um leque gigante de inimigos e pronto. Mas ok, mas fica aqui as notas. Isto aqui pode ser importante.
O Golem mantém, não precisava de já aparecer. A vida 10% está top, 15% está top. Aumentava só os zombies e os esqueletos. Ok. Outros tipo de níveis. Boss Wave. Ok, ele está contra o boss. Top. Mundo aberto. Pronto, é tal cena. Não sei se vai dar porque dá-me um trabalhão do caraças. Livrar aldeias de monstros. Daqui foi uma cena que eu queria adicionar na próxima interação, mas não sei se vai acontecer. Basicamente é tipo aldeias a ser destruídas e depois tipo dão-te um prémio se tu matares todos os monstros daquela aldeia. Puzzles, isto aqui adorava fazer, mas tenho que perder horas e horas a pensar nisto. E proteger aldeões de ordens de inimigos. Basicamente a mesma cena do Quave, só que há um objetivo, estão aldeões no meio, não podem levar dano, não podem morrer, tens que salvá-los. Inteligência artificial, isto aqui é que vai ser importante. O que achaste da AI dos inimigos? Forte, fraca, excelente. Portanto, eu acho que ela está boa. Estado de patrulha é quando eles estão a vaquear por aí. Preciso de melhorias. Oh, excelente. Eu por acaso acho que está bom. Honestamente acho que está bom. Não vejo como posso melhorar. Aquilo basicamente é meto pontos aleatórios no mapa e eles vão à sua vida a fazer. Modo de perseguição, lá está, é quando passam naquele raio maior e começam-te a correr atrás de ti. Horrível, excelente, preciso de melhorias. Eu por acaso até acho que está bom, tirando já aqueles ajustes que nós já fizemos das dimensões lá em cima, eu acho que já fica bom. Estado de ataque, excelente, precisa de melhorias. O ataque precisa pá, daquela cena do cone, dos esqueletos dos shooters, dos zombies eu preciso de aumentar o raio de alguma forma, mas ok. A AI do zombie precisa de ajustes, mau, mais ou menos. A AI do zombie por acaso acho que é das três a que está melhor, honestamente. Mas agora aqui o intervalo, mantém o intervalo, baixa os dois, aumenta o dano máximo, mínimo. Eu acho que está fixe porque o da personagem corpo a corpo está de 8 a 15. Eu se calhar se fizer sentido era diminuir os dois, mas de 5 para 5 e 10. Não, assim já estava ao mesmo nível do shooter. Eu acho que assim está bom. A movimentação, leva inimigos mortos de arrasto. Esta parte aqui é que eu não percebo porquê. A movimentação por acaso até acho que não está má. E a malta também não explica-se melhor, pá, se a malta explicasse melhor assim a cena, pá, eu percebia o que é que eu consegui melhorar mais. Precisa de ajustes, mais ou menos. A do esqueleto por acaso acho que das três é a pior, honestamente. E tudo mesmo por causa dessa cena do cone de acertar a falhar. Porque pá, está um inimigo muito difícil de eu sozinho conseguir derrotar. Normalmente eu tenho que pôr as duas personagens a atacá-lo para conseguir derrotá-los. Está demasiado OP. Está de 5 a 8, mantém, baixa os dois, baixa o mínimo. Tipo a 4 a 8, não é mau. E este aqui a malta queria como? Era baixa os dois, aumenta o mínimo. Não, acho que este aqui está top. Dano. O esqueleto passa a ser de 4 a 8. E a movimentação. Não percebo porque é que é a movimentação. Qual é que é o problema da movimentação? Pá, honestamente não estou a perceber. O que achaste da AI do Golem? Precisa de ajustes ou mais ou menos. O dano mantém, baixa o mínimo. Pá, o Golem tem que ser OP. Eu até acho que o máximo está baixo. Aumenta o dano máximo. Aumenta os dois. Eu punha de 12 a 17. E agora este segundo ataque. Este segundo ataque por acaso está fixe. O ataque tem uma chance de 50% de ser executado quando tem menos de 20% de vida. O ataque consiste em ficar todos os inimigos vivos na personagem que está a atacar. Ou seja, se o inimigo está a patrulhar ou a atacar outra personagem, desiste da ação e vai perseguir a personagem que está a atacar o Golem. Pronto, isto aqui é, tipo, é o poder do fundador de Attack on Titan. Passa um spoiler, peço imensa desculpa.
Mas eu por acaso curti. Ele faz assim um rugido e todos os inimigos vêm, cagam no que estão a fazer e vêm todos ao mesmo a personagem. E depois tipo, pá, e está fixe. Eu por acaso curti. 50% se calhar é muito. 20% de vida está top. Excelente. Mais ou menos, precisa de ajustes. Precisa de ajustes, sim senhora. Isto aqui, e é muito por causa disto. Este segundo ataque aqui, mesmo sem animação, não ocorre até ao fim. Por exemplo, se tu atacares... Como? Se a animação não ocorre até ao fim. Ok, a animação não ocorre até ao fim, mas mesmo assim ele ataca. E faz sentido? Pá, não. Para já eu acho que não faz sentido, porque tipo, se ele não há animação dele a rugir para toda a gente vir, eu acho que não faz sentido o ataque ocorrer. Mas pronto. Não interrompas a animação. Ou seja, tu podes estar a dar dano, mas ele continua a rugir. Ou não, ataca apenas quando a animação termina. Isto aqui não acho que faça muito sentido, porque já tens 50% de probabilidade disto aqui ocorrer e mais estás-lhe sempre a cascar nele, isto aqui nunca vai surgir. Portanto, eu acho que punha este, não, e não interrompas a animação. É o que faz sentido, sim senhora. A movimentação lá está, não percebo porquê. E aí dos parceiros no geral. Forte, fraca, excelente. Estado de perseguição, preciso de melhorias ao excelente. Preciso de melhorias ao excelente. Ok. Sentido. Ok, na AI. Devia de haver, já. Devia de haver. A personagem em primeira pessoa morre mais facilmente se nós estivermos a controlar. Muito por causa dela não conseguir se defender ou desviar. E ela está sempre a cascar neles porque ela não consegue desviar-se. Pá, porque o raio de ataque dela é tão grande que ela vai estar sempre a atacar e vai estar sempre só assim a disparar, não defende nunca e ela vai estar sempre presa no mesmo sítio. E faz sentido. E como é que eu corrijo isso? Eu não sei. Eu não sei. Pronto, Arena era isto, no modo geral, que achaste do mapa? Não gostei, gostei. Pá, isto por acaso até acho que está fixe. Eu até gostei do final, do resultado final. Com alguns bugs, por causa das escadas, dos muros pequenos, que também acho que vai ser tudo falado a seguir. Mas no modo geral eu acho que está fixe. Eu até por acaso fiquei orgulhoso disto. Vou ser sincero. Nas escadas é difícil de tirar dano, exatamente o que estava a dizer. Se corres pelas escadas abaixo, o que acontece é que voas por cima delas. Isto aqui tem a ver por causa da cena das escadas. Eu não consigo perceber como é que a malta consegue fazer uma boa mecânica de escadas. É uma cena que eu não percebo. Atravessei várias vezes a escada e muros. Isto aqui acontece por causa do algoritmo que eu estava a calcular a movimentação. E isto acontecia muito, sim. E vou ter que corrigir. E está aqui, através de esquinas. É mover através de força. Eu já estava através de teletransporte quase. Para ser mais fácil de explicar. A rotação da cama atravessa as paredes da arena. Isto aqui supostamente não devia acontecer. Eu pus que para não o fazer mesmo assim eu fazia. Portanto eu não percebo. Basiquinho, podia ter algo assim. Ok, isto aqui é mais efeitos de visuais. Percebo. Termino isto na câmara andar para o lado. Isto aqui acontecia, pelo menos no meu PC, isto aqui foi eu que pus e eu não percebo porquê. Se eu pusesse a personagem a olhar para ali e a andar para ali, não sei porquê, a câmera fazia tipo assim, tipo meio em teletransportes. Não consigo saltar os muros pequenos. Também não percebi porque é que isto acontecia. Se calhar tipo tinha agora esqueci do nome. O collider muito para cima, não estava completamente certo da parede, não me lembro. Efeitos visuais, o que achaste deste efeito visual da bola de fogo? Eu por acaso até curti. Mais ou menos, mas eu por acaso até curti. Ataque qualquer super no pão mágico qualquer. Encontras algum bug? Não tem ninguém, top. Ok, e aqui animações. Isto aqui animações foi tipo a primeira vez que ser aqui encontrei é aqui. Pronto, não está aqui todas, está aqui a dizer porque muitas das personagens têm algumas que são repetidas. O idle da personagem de terceira pessoa, tipo, está fixe, está ela só se segurar a espada se olhar assim para o lado, enquanto respira e não sei o quê. O andar está fixe, o correr altera. Ok, alterar o correr. Ficar se calhar mais realista.
Isto aqui, pronto, isto aqui vai ser tudo cenas que eu vou tipo tentar com pá, tecnologias que eu estive assim a pesquisar por alto, ainda não testei nada. Com tipo gravações e depois inteligência artificial a transformar em animações. Pá, porque eu para animações não dou nada, não percebo nada. Se alguém quiser ajudar, força. Mas enquanto eu não tiver ajuda, eu vou tudo quase fazer por captura de movimentos. E acho que vai ser o mais fácil. Saltar, isto aqui já está horrível, tem que alterar. O ataque 1 ó, está fixe, o ataque 2 também, o 3 está horrível porque é o que teletransporta, eu não percebo porquê. O defender não está mal, ela segura assim a espada. Receber dano, pá, vi se está mais realista, se cá tipo assim. Não sei se consigo fazer a animação tipo responder de onde é que vem o ataque, tipo se ele leva o soco faz tipo assim, se leva tipo assim, leva assim tipo atrás. Não sei se dá, se a animação tem que ser sempre assim a mesma. Morte está uma cena simples, tipo é só ela tipo e cai para trás, ok. E a primeira pessoa, o ataque está fixe porque vê só assim a mão assim a disparar assim à frente dela, mas dependendo do ângulo que estás virado para a câmara, não fica bem. Eu tenho que melhorar mesmo as animações da primeira pessoa. Ok, este aqui está top, que é ouvir outra personagem a atacar, este aqui está top. Defender é a tal cena, tipo ela faz assim, mas se eu estiver a olhar para cima, tu não vês as mãos. Receber dano, pá, fiz só assim uma tremelica assim na câmera para trás. E a morte também é só ela assim cair para trás na câmara. O andar do zombie está fixe. O correr. Não, o ataque. O ataque, pronto, está horrível. Está tipo só ela assim parado e levantar-se o braço. Não é incrível, não senhor. O ataque do esqueleto, pá, altera porque a malta não vê. É disparado um projétil, sim senhora. É disparado uma seta. Só que ela é tão rápida que ninguém a vê. E depois ele tipo está assim com o arco, faz só assim e pá, e parece que estás a levar dano de nada, mas estás a receber uma seta no bucho. Receber dano. Eu por acaso acho que é a mesma cena dos outros todos, é só ela fazer assim, mas não me lembro já. O idle do Golem está fixe. O andar do Golem está top, porque esse também curto. O ataque é tal cena, precisava de melhorar. O rugido está fixe, porque é mesmo ele tipo, a fazer mesmo assim no chão e está a agir, sim senhora. Receber dano, honestamente também já não me lembro. E a morte também está básico. As animações de ataque das criaturas estão bem random, especialmente a dos esqueletos. Parece que não estão a olhar para o player e recebes dano na mesma. Pronto, aí está. Esta cena do olhar para o player, pá, eu não sei se consigo alterar as animações já pré-feitas ou não, mas isto aqui era muito importante dar. Mudar a animação de salto para não ter início. Esta aqui é horrível. A salto é a pior de todas as animações. E não é que está pior votada, não sei como. Shooter ao disparar para cima, a mão não aparece, era o que eu estava a dizer. Fixar first person no character. Pronto, isto aqui já foi uma dota minha. Que. Ok. Não lembro se já tinha feito. Eu achava que já tinha feito isto. Sons. Isto aqui tens de experimentar o jogo que agora também. Este aqui foi mesmo feito mesmo às 3 pancadas. Completamente. O ataque é o Bush. Depois este aqui são 3 Bush diferentes. Toda a gente está a dizer que está mais ou menos. Acertar com a espada em alguma coisa faz um plim. Mas a cena é que só faz sentido se fosse tipo metal com metal. Se metal com rocha como se fosse o Golem não faz sentido. Não, nem faz um plim, faz um splash. Que a bater em rocha nem faz sentido. O disparo, eu por acaso está fixe. A bola de fogo e o disparo acho que estão muito fixe. Foi a que eu tive mais tempo perdi mais tempo a fazer e já está bom. Andar na terra, pronto, é onde saquei um som de andar na terra, andar na pedra a mesma coisa, correr a mesma coisa, correr na pedra a mesma coisa. O salto é só tipo assim um efeito sonoro qualquer de salto que encontrei também assim na net, não, acho que até roubei não, pedi emprestado do Legend of Zelda, já não me lembro. O ataque do zombie está tipo isto aqui é só tipo grunhidos diferentes. Da câmara até acho que está fixe assim até acho que está giro. Alterações nas escadas são de tijolo, claro. Sons de hit, salto e de chute. Ok.
Algum bug? Não. Music designer, pronto. Este aqui, o som que estava é do Witcher 2. Curti, acho que fazia sentido. Acho que até foi uma boa escolha, sendo que claro que tipo, direitos de autor nunca o poderia usar, nem fazia sentido usar. Sugestão nenhuma. Ok, e chegamos ao fim. Elementos mecânicos que fazem sentido adicionar ao jogo final. Muito adicionar inventário, claramente, tipo por causa das armas e armaduras. A upgrade das armas é a tal cena do ferreiro, já tínhamos falado nisso. A upgrade aos poderes, podíamos ter assim um ferreiro e um mago. O ferreiro aumentava-nos as armas, o mago aumentava-nos os poderes de ataque. Se bem que eu também curti tipo, fazer tipo, não só upgrades tipo, de poder, mas mesmo tipo, alterar os poderes que tens. Imagina, mandas uma bola de fogo e depois evoluís aquilo tanto que já tipo, disparas um dragão de fogo. Mas será assim, tipo, uma ideia assim, para terem uma noção. Mas ok, sim, mas faz sentido. Se vais ter para melhorar armas, também faz sentido melhorar os poderes. O mercador, já tínhamos falado nisso. XP ou moedas, o XP acho que é o que faz sentido, porque vai ser tipo a pontuação do jogo. E aí é que faz sentido os combos e faz sentido isso tudo. Ser possível trocar armas e stats. Ok, é que tipo é tal cena, tipo, as stats alteram consoante a armadura e as armas que têm, que acho que quase a seguir vai ser as armaduras. E assim consegues ter armas se quiseres ser um ataque mais, um jogador mais, uma personagem mais ofensiva, ou metes armas se quiseres ter uma personagem mais defensiva ou mais rápida, etc. E recolher loot. Loot se calhar não faz assim muito sentido neste tipo de jogo para já. Pá, porque não tens moedas, vai ser tudo à base de XP, não consegues fazer loot de XP, portanto. Ok. E pronto. Quando uma das personagens morrer, a outra poder ficar com as armas. Isso aí não faz sentido. Porque a tal cena, cada personagem vai ter tipo um tipo de luta tipo distinto. Portanto, as personagens de uma das as armas de uma das personagens não faz sentido a outra as possuir. Que isto vai ser muito à base do Avengers, como eu tenho agora andado a jogar. O Avengers, tipo, o equipamento que tu tens só dá tipo cada um para uma personagem. Não dá tipo a partilhares entre personagens. Pá, eu honestamente é o que faz mais sentido neste tipo de jogo. E pronto, já tenho aqui algumas notas. O próximo vídeo desta série vai já ser a começar a inventar na Unreal Engine, já que foi o mais votado e é o que eu também gostava muito de experimentar. Já vamos começar aqui a inventar cenas. Não sei ainda bem o quê. Pá, vamos ver. Estou aqui a representar aqui a festa de Negrais. Aconteceu agora este fim de semana aqui que passou. Se vocês vieram, espero que tenham curtido. Se não, deviam ter vindo. Foi um festão do caraças. E pronto. Malta, espero que tenham curtido mais um vídeo. Eu sou o vosso Vaga, vemos no próximo. E nunca confundir a obra-prima do mestre com a prima do mestre de obras. Fiquem bem! Call me a